Muito boa tarde, superpoderosos. Que prazer estar aqui com vocês hoje. É uma honra para mim poder falar de um tema no qual eu acredito tanto, que é tão transformador. Como ativar os seus superpoderes. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês a história de um super-herói. Do meu super-herói. Do meu pai. Senhor Carmo José da Silva, que aos 53 anos de idade, decidiu realizar um dos seus maiores sonhos, que era cursar a Universidade de Direito. O meu pai, naquela altura, passou por algumas dificuldades, mas ele tinha muitos sonhos dentro do seu coração. Era uma pessoa muito resiliente. E mesmo em meio a tantos julgamentos, por causa da sua idade, diziam, Carmo, mas agora? Ou, por que agora? E ele dizia, e acreditava piamente, que nunca é tarde para aprender, para evoluir, para crescer. Ele não olhou para as inseguranças, para os julgamentos e para o medo, claro, mas sim para o que ele acreditava. O Carmo nasceu numa região pobre do Brasil, Nordeste brasileiro, onde a escassez imperava. E aos 8 anos de idade, ele provou um dos maiores dissabores de sua vida, ou da vida de qualquer um aqui. Ele perdeu os seus pais, a sua base, mas ele não perdeu a esperança e não deixou de sonhar. Ele acreditava, ele foi resiliente, ele precisou ser resiliente. Com isso, eu aprendi muito dentro da minha própria casa. O meu pai teve familiares que o apoiaram, vizinhos que o ajudaram na sua criação. E ele manteve acesa a chama dentro dele de continuar a viver. Ele foi para São Paulo e conheceu uma outra super-heroína, a Maria de Fátima. A minha mãe, mulher guerreira, batalhadora e muito sonhadora, era o que eles tinham em comum. Eles tiveram uma vida muito bonita, me ensinaram coisas que eu nunca vou esquecer. As maiores riquezas da minha vida foram os valores que os meus pais me ensinaram. Os dois viveram muitos sonhos, tiveram 4 filhos. Eu sou a mais nova, como nós costumamos dizer em Portugal e no Brasil, a raspa do tacho. Eu, aos 13 anos de idade, eu tinha 13 anos, a minha mãe eu já não lembro bem. Nós tivemos a pior surpresa que nós poderíamos ter na vida. Aos 13 anos de idade, eu perdi o meu pai, a minha mãe perdeu o seu parceiro e a nossa base desestruturou. Exatamente 1 ano depois, a minha avó, outra guerreira, super-heroína, também se foi. Morávamos os 4, eu, a minha mãe, o meu pai e a minha avó. Passado um tempo, a minha mãe sofreu de depressão profunda e foi internada numa clínica psiquiátrica. E eu lembro de uma vez que eu fui visitá-la e ela ficou tão empolgada em me ver, já fazia alguns dias que nós não nos víamos, ela ficou tão empolgada em me ver que quando ela foi levantar, ela estava cheia de remédios, estava dopada, ela caiu. Ela bateu com a cabeça e aquilo foi o pior momento da minha vida. Os meus 13 anos foi o ano mais frustrante da minha vida, o mais desafiador. Mas eu lembrei do que os meus pais me ensinaram. Aquela mulher fraca, que ali estava fraca, foi muito forte, me ensinou a sua força. O meu pai que se foi, estava me vendo de algum lugar e eu precisava dar orgulho para eles, eu precisava ser resiliente como eles foram. E sonhadora também. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. E eu acredito em superpoderes, sim. Os superpoderes estão aqui, ó, dentro da nossa cabeça. É o nosso cérebro, o nosso mindset.
Essa altura da minha vida foi muito complicada, mas foi muito enriquecedora para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Eu tive que começar a trabalhar aos 13 anos de idade. Eu não podia largar a escola, então eu vivia cansada. Muito complicado foi um dia que eu pensei em largar a escola. Não porque eu não gostasse. Eu sempre gostei muito de estudar. Estudei a minha vida inteira. Mas sim porque um dia eu cheguei e, entrando na sala de aula, olharam para mim e disseram assim: olha lá, Ana, não tem nem roupa para vir para a escola. Aquilo mexeu comigo de uma forma. Eu me senti envergonhada. Eu senti que eu falhei. Mas eu também senti uma força sobrenatural dentro de mim. Até então, eu não sabia explicar. Eu não sabia que a neurociência fala sobre isso. E é o primeiro superpoder que eu quero trazer para vocês. O superpoder chama-se neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro humano tem de moldar-se, de adaptar-se, de evoluir, de criar novas rotas, novos caminhos. Diferente de mim, que aprendi a neuroplasticidade de uma maneira muito sofrida, muito doída, eu vou trazer para vocês 3 formas de ativar este superpoder incrível, de uma maneira positiva, é claro. E a primeira delas é ao viver novas experiências. Quando nós vivemos novas experiências, nós ativamos áreas do cérebro responsáveis pela memória, como o hipocampo, e áreas responsáveis pela tomada de decisão consciente, como o córtex pré-frontal. Ao viver o novo, nós obrigamos o nosso cérebro a adaptar-se. E as experiências, elas podem ser boas. Praticar ou fazer aquela aula de piano que nós deixamos de lado há algum tempo. Ou até mesmo mudar o caminho para ir para o trabalho. Viver o novo é importante para o ser humano, é por isso que nós estamos aqui hoje. A adaptação nos fez chegar onde nós estamos. O ser humano evoluiu por conta disso. É importante para nós vivermos novas experiências. A segunda maneira de ativar esse superpoder incrível é aprender coisas novas. Ao aprender coisas novas, nós libertamos dopamina, o neurotransmissor responsável pelo prazer, pelo sentimento de recompensa. É tão bom aprender coisas novas, né? É importante para o ser humano aprender. Também ajuda a estimular novas conexões ou a fortalecer novas conexões no nosso cérebro. Quando nós aprendemos, o cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais nós treinamos, mais forte ele fica. E toda vez que nós aprendemos, nós estimulamos, nós deixamos o nosso cérebro mais forte. Terceira maneira de ativar a neuroplasticidade é ao sair do automático. Quando nós desligamos o piloto automático que está presente na nossa vida, no dia a dia, nessa correria que nós vivemos, com tantos compromissos e tantas coisas, sair do automático é um superpoder. Quando nós saímos do automático, nós trazemos consciência para o momento presente e nós ativamos o córtex pré-frontal, que é a área responsável pela tomada de decisão consciente, a área executiva do cérebro. Desligar o automático faz com que nós rompamos ciclos negativos. Vou dar um exemplo. É muito mais fácil nós sairmos do trabalho e irmos para casa descansar do que ir para o ginásio. É muito mais fácil nós optarmos por uma comida fast food, por exemplo, do que uma comida saudável. O preparo da comida saudável leva tempo. Então, nós já automatizamos e vamos comer qualquer coisa, então. Mas isso é mal. É maléfico para nós, para a nossa saúde física e mental. Até na neurociência, nós falamos que o intestino é o segundo cérebro, não é por acaso. Sair do automático faz com que nós estejamos presentes, com que nós estejamos aqui e agora. Agora que nós já falamos da neuroplasticidade, eu vou falar da imaginação. É o meu superpoder preferido, porque eu
Tem uma expressão que nós usamos no Brasil que é viajo na maionese. Eu realmente sou uma pessoa que viaja na maionese. Eu gosto muito de imaginar, de criar. E eu quero dizer para vocês, perguntar para vocês, se vocês sabiam que o cérebro humano não difere o real do imaginário. Vocês sabiam disso? A imaginação é um dos mais incríveis superpoderes que o ser humano tem. Que é possível acessar agora, aqui. É por isso que quando nós assistimos um filme de horror, nós sentimos medo. Ou quando nós assistimos um filme que nos deixa tristes, mais emotivos, nós choramos. Aqui, quando nós temos uma experiência com óculos de realidade aumentada, por exemplo, nós entramos em outra dimensão. Não parece que nós estamos aqui, ou em nossas salas, no conforto das nossas casas. Parece que nós fomos para outro lugar. Exatamente por isso, o nosso cérebro não sabe diferenciar que aquilo é um óculos de realidade aumentada. E eu trouxe um estudo muito interessante de um professor em Harvard, Pascoal. Aqui, em cima, vocês podem ver a prática física de um grupo de pianistas. Ele dividiu um grupo de pianistas. Um praticava fisicamente e o outro praticava mentalmente, tocar piano. E o estudo demonstrou, essas manchinhas aqui são a atividade cerebral na prática física e na prática mental. As mesmas áreas do cérebro foram ativadas, tanto na prática física quanto na prática mental. Isto diz muito sobre cada um de vocês, diz muito sobre o que o ser humano pode fazer, sobre quem nós queremos ser. Ainda não paga-se nada para imaginar. Já dizia o Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar. E é verdade. Sonhem alto. Imaginem a vida que vocês querem ter para vocês. O cérebro de vocês vai fazer de maneira inconsciente caminhos, vai criar rotas para vocês chegarem lá. Foi assim comigo. É assim com muitas pessoas que eu conheço. Eu conheço muitas histórias, já ouvi muitas histórias. E quando nós falamos sobre isso nas aulas, eu vejo o poder da imaginação, que não foi só na minha vida que aconteceu, na vida de muitas outras pessoas. Tudo que você alimenta na sua mente molda a sua realidade. Escrevam isso aí, se vocês puderem. E o terceiro superpoder que eu quero trazer para vocês hoje são os neurônios espelho. Os neurônios espelho são células que estão aqui no córtex pré-frontal também, que, como o nome sugere, são uma parte do nosso cérebro responsável por projetar uma ação no outro. É por isso que, quando nós bocejamos, alguém boceja próximo. Quando nós sorrimos para alguém, a tendência é que aquela pessoa sorria de volta. Os neurônios espelho, para mim, são essenciais para nós podermos mudar o nosso mundo e o mundo à nossa volta. E eu digo isso porque eu uso isso no meu dia a dia. Quando eu entro numa palestra, quando eu entro numa reunião, quando eu vou falar com o meu marido, com as pessoas à minha volta, quando eu passo a palavra, quando eu ensino sobre isso para as pessoas, eu recebo alguns feedbacks e o pessoal fala, Ana, realmente, que coisa absurda. Se você entra numa reunião com seus liderados de maneira negativa, cabisbaixo, rude, podem ter certeza que o que vai ser projetado de volta vai ser a mesma coisa. Não são as pessoas que foram rudes, foram os neurônios espelho dela que foram ativados. É como se fosse uma telepatia. Testem isso no vosso dia a dia. Uma vez eu fui à Vorten, muito rapidamente, tinha uma vendedora atendendo outra pessoa. Ela chegou até mim, depois que ela terminou o atendimento, de uma maneira ríspida, mas eu falei, não, eu sou super poderosa, eu não vou deixar essa mulher me enervar, não posso. Eu conheço o meu superpoder. Eu vou ajudá-la também, eu vou guiá-la para ela se descobrir. De uma maneira cordial, eu fui falando com aquela senhora. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito positiva, que eu sou uma pessoa muito tranquila, gosto de conversar, de fazer amizade. E
teve uma certa hora que ela me pediu desculpa. Ela disse, poxa, dona Ana, me desculpa. Eu estava sendo tão ríspida, tão dura com a senhora, e a senhora não tem nada a ver com o que aconteceu antes. A outra senhora que eu estava a atender me tratou mal, falou mal do meu trabalho, e eu fiquei enervada e deixei isso dentro de mim. Mas isso está me fazendo mal. E eu falei, pois é. Você tem um superpoder. Não só um, vários. E ainda mais você que trabalha com o público, não pode deixar ninguém acabar com o seu dia. Só você pode ou melhorar ou piorar o seu dia. Você é que escolhe. A partir de hoje, treine essa habilidade. Projete o que você quer receber. Assim como eu acabei de fazer com você. Eu usei uma técnica agora, neurocientífica. Ela, uau, sério? Sério. Você controla mentes? Não, eu só estudo. E para finalizar, a sua energia, ela não afeta só você, mas sim todos à sua volta. O ambiente, ele é transformador. Mas nós também podemos transformar o ambiente. O que você escolhe viver é o que o seu cérebro vai construir. Escolham viver o melhor das vossas vidas. Escolham ser felizes. Escolham o melhor para vocês, porque isso vai fazer a diferença na sua vida e na vida daquele que está ao seu lado. Se nós quisermos, se nós soubermos como ativar os nossos superpoderes, juntos nós podemos sim co-criar um futuro sem limites. Muito obrigada.